Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e nós estamos aqui no 7º episódio da série bíblica que eu estou fazendo sobre os principais personagens da Bíblia e hoje eu vou contar para vocês a história de Jacó e de Raquel. Dá uma olhada no 6º episódio que eu já comecei a contar a história, uma parte da história de Jacó, porque Jacó ele era filho de Isaac. Então tem uma parte da história no 6º episódio, dá uma olhadinha lá porque tem todo um contexto para a gente poder entender a história na sequência certinha. Então a Bíblia diz que Isaac ele abençoou a Jacó e que Jacó ele foi em busca de uma esposa para ele. E que no meio do caminho ele se deitou e teve um sonho, em que o Senhor ele falou com ele durante esse sonho. Vou deixar aqui a referência bíblica. Uma das promessas que o Senhor fez para ele foi a seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. Então, assim, sempre que Deus ele fazia uma promessa ali com a pessoa, era como se Deus estivesse fazendo uma aliança mesmo. Então, durante o caminho que ele estava indo em busca da esposa dele, Deus acabou ali falando com ele em sonho, fazendo essa promessa para ele. Então, ele continua ali o caminho dele, né? E a Bíblia diz que ele parou num lugar onde ele viu alguns pastores para poder dar água aos seus rebanhos. Em que ele chegando ali vendo aquele poço, ele perguntou aos pastores se eles conheciam um homem chamado Labão, porque ele estava indo na casa desse homem que chamava Labão, que era irmão da esposa de Isaac, para poder lhe conseguir uma esposa, porque naquela época tinha dessas coisas mesmo. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles falaram para Jacó que conheciam sim Labão e que já vinha Raquel. Então apareceu Raquel e a Bíblia diz que, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a sua voz, chorou. Eu creio que ali, na mesma hora que ele viu a Raquel, ele já sentiu assim, meio que um amor por Raquel ali, ele já sentiu alguma coisa por Raquel. Então, tendo feito isso, Jacó ele foi acompanhando Raquel até a sua casa e chegando ali, a Bíblia diz que Raquel não era filha única, ela tinha uma irmã que se chamava Lia. E a Bíblia diz que Lia, ela tinha os olhos meigos, que ela tinha os olhos bonitos, mas que Raquel, ela era muito bonita e que Jacó a amava. Então eu creio mesmo que no mesmo instante que Jacó ele viu ali Raquel, ele já se apaixonou, ele passou a amar Raquel mesmo. Então Jacó ele fez um combinado com Labão de que ele trabalharia por 7 anos para poder se casar com Raquel. E a Bíblia diz que, chegando o tempo determinado desses 7 anos, que Labão ele fez uma festa de casamento, que ele convidou as pessoas ali para a festa e que na hora ele entregou ali a mulher para Jacó. Só que naquela época, o que acontece? As mulheres, elas se casavam praticamente totalmente cobertas de panos mesmo, porque eram costumes mesmo daquela época. E que Labão, ele enganou a Jacó, porque em vez dele dar Raquel a Jacó, ele acabou lhe dando Lia, que era a sua filha mais velha, para Jacó. E acabou que Jacó passou a noite com ela, ele não percebeu por conta de todos aqueles panos que ela usava, e que ele só percebeu que ele estava ali ao lado de Lia e não de Raquel quando ele acordou. E que quando ele acordou, ele foi direto em Labão, falou: por que você fez isso comigo? Porque eu trabalhei por 7 anos para poder ter a sua filha Raquel e não Lia. E que a Bíblia diz que Labão ele fala com Jacó que não tinha, naquela época eles não tinham esse costume de dar a filha mais nova antes de entregar a filha mais velha. Por isso que ele deu a filha mais velha, que era Lia. Mas que se Jacó concordasse em trabalhar por mais 7 anos, que ele permitiria que ele se casasse também
com Raquel depois de uma semana. Então, como Jacó ele amava muito a Raquel, ele acabou ali aceitando, né? E a Bíblia diz que Jacó ele amava muito a Raquel, mas que ele não amava tanto a Lia e que Lia era desprezada. E pelo Senhor ver que Lia era desprezada, ele permitiu com que ela tivesse muitos filhos para dar a Jacó, mas que Raquel era estéril. E naquela época, a mulher que ela dava muitos filhos para o marido, ela era considerada assim como uma mulher grande, como uma mulher produtiva. E naquela época, a mulher que não conseguia engravidar, que não dava filhos ao seu marido, ela era estéril. Então, assim, eu acredito que Jacó, assim, ele não fazia por mal no caso do desprezo a Lia. É porque realmente o primeiro amor dele foi Raquel. E, assim, ele gostaria mesmo de ter casado somente com Raquel, mas aconteceu todo aquele contexto, toda aquela coisa que o próprio pai de Lia fez, e isso acabou prejudicando a própria filha dele, porque ela acabou vivendo ali meio que infeliz, porque acabou que Jacó ele não conseguia demonstrar tanto amor por Lia quanto ele demonstrava por Raquel. E mesmo Raquel não tendo filho, acabou que ele mesmo assim ele demonstrava um amor muito maior por Raquel do que por Lia. E lá em Gênesis capítulo 29, versículo 31, diz assim, que vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1, que, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, se não morro. Então, assim, acabou que ficou uma situação muito complicada, porque era Lia que não era tão amada por Jacó, e era Raquel que era amada por Jacó, mas que não conseguia ter filhos. Então, assim, apesar de ela ter todo o amor de Jacó, ela não tinha filhos, ela se sentia muito mal. E eu acredito que tinha contendas ali naquela época por conta disso. Porque uma falava com a outra, ah, mas meu marido me ama mais que você, ah, mas eu tenho mais filhos do que você. Então, assim, isso causou uma contenda muito grande. Eu acredito que tinha muita contenda ali na casa de Jacó por conta disso. E a Bíblia diz que Deus ele se lembrou de Raquel e que ele deu a ela um filho. Isso fala lá em Gênesis capítulo 30, entre os versículos 22 e 24. Diz assim, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo, o Senhor me acrescentaste outro filho. Eu acredito que, como ela disse para o Senhor, dá-me filhos, ela disse para o marido dela, dá-me filhos, se não morro. Gente, ela provavelmente ela estava se sentindo ali muito angustiada, muito triste mesmo, por conta da situação que ela estava vivendo também. A reflexão que eu gostaria de deixar aqui para gente é a seguinte, que Raquel, ela teve que esperar muitos anos para poder ter filho, por conta que, devido a ela ser estéril. Mas quando o Senhor deu o filho para ela, ele deu o filho da promessa para ela. Porque Lia, ela teve muitos filhos, mas Raquel, ela teve apenas 2 filhos, mas o primeiro filho dela foi José. A próxima história que eu vou contar vai ser a história de José do Egito. Então, assim, eu acredito que Raquel, ela teve de esperar tanto tempo também, porque o Senhor, ele não tinha apenas um filho para dar para ela. Deus, ele tinha um propósito para dar para ela. E geralmente o propósito, ele é mais elaborado mesmo, ele é uma coisa grandiosa. Então, assim, apesar dela ter sofrido tanto, ter esperado tanto tempo, para poder ter filhos, ela teve o filho da promessa. Então, assim, não se sinta angustiado, trazendo essa palavra para a vida da gente. Muitas vezes a gente fica muito angustiado esperando alguma promessa do Senhor, mas Deus, quando Ele nos faz uma promessa, Ele se responsabiliza e Ele tem um projeto maior em cima daquela promessa. Então, assim, gente, a história de José do Egito, eu vou contar no 8º episódio, é uma história muito grande, é uma história muito rica,
porque realmente valeu a pena toda essa espera dela, porque o filho que ela teve, gente, realmente foi o filho da promessa do Senhor. Então, assim, vale a pena esperar pelos planos do Senhor. Deus, ele não tinha apenas um filho para poder dar para Raquel, ele tinha uma promessa. E também fica a história de Lia, né? Porque Lia, ela também foi muito guerreira, porque ela teve de viver num casamento onde ela não era bem-vinda. Eu acredito que ela via Lia, ela sentia também muita tristeza por perceber que Jacó ele amava demais a Raquel, ela também se sentia desprezada. Mas o Senhor, ele olhou pelas duas. Eu percebo que o Senhor, ele teve misericórdia das duas, porque ao mesmo tempo que o Senhor ele deu o filho da promessa ali para Raquel, ele também teve misericórdia de Lia, porque ele viu ali que Lia vivia num casamento triste, muitas vezes sentindo assim que não era amada, e o Senhor abriu a madre dela, deu para ela também muitos filhos. E esse foi, acabou que foi o consolo dela. Então, assim, de qualquer forma, Deus ele não abandonou nenhuma das partes, apesar de todo esse contexto, essa confusão que acontecia ali naquela casa, devido a isso. Então, fica essa palavra para você. Fica firme nas promessas do Senhor. Essa história de Jacó e de Raquel é muito importante para mim devido a uma promessa que o Senhor me fez. Eu gosto demais da história de Jacó e de Raquel. A história deles é muito grande, tem uma parte muito maior que eu não vou conseguir contar aqui no vídeo, porque realmente a história é muito grande, mas dá uma olhadinha lá em Gênesis para você ler a história mesmo, para você entender todo esse contexto. E me acompanha aqui no YouTube, tem uma playlist aqui no YouTube como séries bíblicas, tá? Eu coloquei essa playlist de acordo com o que está falando na Bíblia mesmo, para a gente entender todo o contexto, tudo que acontece mesmo. Me acompanhe, clique em gostei, clique aqui no sininho, se inscreva no meu canal e muito obrigada por ter me ouvido de ter assistido o meu vídeo até aqui. Fiquem com Deus e Jesus nos abençoe.